Oi, gente! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês e contar para vocês como eu me tornei a professora Barla. O que está por trás desse nosso canal Imersão no TCC. Tudo começou lá no meu ensino médio, quando eu dizia para os meus professores que eu nunca ia parar de estudar, que eu ia fazer a minha graduação, minhas pós-graduações, mestrado, doutorado, enfim, que eu nunca pararia de estudar. Mal sabia eu que esse sonho se tornaria realidade, que eu faria o meu mestrado, meu doutorado, me tornaria professora e, como tal, não paro de estudar. Enfim, a minha primeira experiência como docente foi a convite de uma amiga da minha mãe, na época, professora de uma escola próximo de casa, e ela perguntou se eu não gostaria de dar aulas de reforço de matemática para os alunos dela. Eu aceitei o desafio e me apaixonei pela docência. Dali eu comecei então a dar aulas de reforço de outras disciplinas que eu tinha afinidade. Fui convidada por uma instituição aqui da cidade para dar aulas de física, já fazendo a minha graduação em farmácia. Depois da minha graduação em farmácia, atuando na área como profissional, eu fui convidada por uma outra instituição para dar aulas de química. Ok, foram duas experiências incríveis, tanto quanto a de física quanto a de química. Fiz duas pós-graduações na área de farmácia e por necessidades pessoais, profissionais também, eu senti a necessidade de aprender um pouco mais sobre a área da gestão. E foi ali que eu fiz a minha segunda graduação. Eu escolhi fazer tecnólogo em processos gerenciais. E durante essa graduação de tecnólogo em processos gerenciais, eu então tive o incentivo de um professor para fazer o meu mestrado. Ele sabia que eu já tinha essa ideia em mente. E aí ele me falou que havia uma instituição muito renomada aqui no nosso estado e que se fosse para eu escolher, eu deveria escolher essa instituição. E eu escolhi e fui então fazer o meu mestrado e o meu doutorado em sequência na ESAG UDESC aqui em Florianópolis. Ok, durante então o mestrado e o doutorado, nós acabávamos então realizando alguns estágios, participávamos de aulas de graduação, tínhamos contato com os acadêmicos de graduação nos grupos de pesquisa, enfim, e a gente sempre ouvia, né, como pós-graduandos, nós ouvíamos os alunos falarem assim: nossa, puxa vida, deve ser muito difícil fazer uma pós-graduação, nossa, eu nem me imagino fazendo uma dissertação, não consigo nem pensar no meu TCC, enfim. Gente, dados os aprofundamentos das discussões necessárias em cada nível, eu falo que os perrengues acadêmicos que os graduandos passam para escrever o seu TCC são os mesmos perrengues acadêmicos que um mestrando passa e que um doutorando passa. E aí, quando eu me tornei professora de pós-graduação e de graduação, eu descobri que uma grande quantidade de alunos, de graduação no caso, né, finalizavam todas as suas disciplinas e não conseguiam se formar pela dificuldade que eles tinham em realizar o TCC. Como se fosse um jogo de videogame, o chefão final era o TCC e eles não conseguiam passar por esse chefão, eles não conseguiam se formar. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que todos os cursos que eu fiz, né, as minhas graduações, as pós-graduações que eu fiz, o mestrado, o doutorado, os trabalhos que eu produzi, as dificuldades que eu tive, porque não pensem vocês que acadêmicos de pós-graduação não têm dificuldade, gente, a gente tem aquela síndrome do papel branco, de olhar para o computador e não saber o que vai escrever, a gente tem aquele sentimento de culpa de estar assistindo a TV e sabendo que tem um trabalho para produzir. A gente sabe a necessidade que a gente precisa ler, às vezes, um artigo científico e não consegue entrar na mente, muito porque nós somos acostumados a ler romances e não materiais acadêmicos, então isso é hábito. Enfim, todas essas questões que nós sofremos, né, que eu sofri no meu processo aí acadêmico e que me fizeram chegar até onde eu cheguei hoje como professora, eu pensei, puxa vida, será que eu não conseguiria reunir isso em um material? Será que eu não conseguiria trazer isso para os alunos e fazer com que eles elaborem o seu TCC de uma maneira mais suave, sem tanto sofrimento? E foi ali que nasceu o Imersão no TCC. E foi ali também que nasceu o canal Imersão no TCC. Por isso que eu digo para você,
Se você for graduando, pós-graduando ou até mesmo professor, este canal é para você. Fique conosco, nós teremos sempre conteúdos relevantes para a sua trajetória acadêmica. Todos os conteúdos aqui são pensados nos perrengues acadêmicos, para ajudar a aliviar os perrengues acadêmicos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, compartilhe com os seus colegas. Vai ser um prazer atender às suas necessidades também. Então, deixe nos comentários alguma necessidade, algum perrengue acadêmico que você passa e que se nós pudermos, se eu puder te ajudar, com certeza farei um conteúdo especial para trazer aqui alguma dica, alguma técnica, alguma metodologia para fazer com que vocês consigam ultrapassar, né, esses perrengues acadêmicos. Muito obrigada e nos vemos aí nos próximos vídeos.